Depois de marcar o gol da vitória do Goiás sobre o Vila Nova, Fernandão procurou a câmera da TV Anhanguera para fazer uma homenagem. Eu tô torcendo pra você! Em nome de Jesus! O homenageado de Fernandão é Leandro Madureira, atacante do time de juniores do Goiás, que recupera-se de uma delicada cirurgia na cabeça. Por causa de um aneurisma, Leandro, de 20 anos de idade, perdeu a fala e teve um lado do corpo paralisado. Com a cirurgia, os movimentos começam a voltar e o jogador tem uma recuperação surpreendente. A recuperação dele tá ótima, tá muito rápido. Os médicos mesmo estão encabulados como que a recuperação dele tá rápida. Tenho certeza que o mais rápido possível ele vai recuperar. E eu fiz uma homenagem para ele porque ele merece, é um garoto que tem um futuro muito grande. É um garoto de 17 anos. É um negócio assim interessante que aconteceu com ele. Porque me parece que não houve nenhuma pancada, ele teve um neurisma mesmo. Neurisma, segundo as informações, até essa informação que eu tive há 20 e tantos anos atrás, quando o Darcy de Souza sofreu um neurisma. Aí o Luiz Fernando, que é uma das maiores autoridades nesse sentido, aqui em Goiás e no mundo, doutor Luiz Fernando, do neurológico, me explicava. São duas veias. Se você arrebenta essa daqui, você entorta de cá. Entendeu? Se você arrebenta essa, você entorta de cá. E na época, o Darcy de Souza arrebentou as duas. E ele colou com a cola alemã, que estava em experiência na época. O Darcy de Souza tem 20 anos numa cama, não morreu. Morreu a morte cerebral. Mas daqui para baixo, ele tem um funcionamento perfeito. Então, esse garoto me fez lembrar isso. Um garoto, todo mundo diz que um garoto da idade, 17 anos, não tem isso. É até uma explicação que deveria ser dada publicamente. O que é que aconteceu realmente com o garoto? Vamos conferir então a matéria e saber da situação do jogador Leandro, do time do Goiás. Todo jogador de futebol deseja um dia ser um grande atleta. E os planos para um futuro melhor já começam a ser traçados nos primeiros anos da carreira. Assim foi com Leandro Madureira, que começou a jogar no time do Goiás com apenas 8 anos de idade. Só que o destino, por pouco, não acabou com o sonho deste garoto de apenas 20 anos. No dia 19 de julho, a primeira peça foi pregada. O meio-campista estava fazendo um trabalho de hidroginástica com o time de juniores, quando começou a sentir falta de ar e uma forte dor de cabeça, chegando até mesmo a desmaiar. No laudo médico, foi constatado que Leandro teve neurisma cerebral, tendo que ser submetido a uma cirurgia. Como é que a senhora recebeu a notícia que o seu filho tinha desmaiado dentro do banheiro da academia? Foi um amigo dele, né, que veio aqui e avisou pra gente. Aí a gente foi pro hospital. E como é que foi que a senhora ficou sabendo que ele tinha neurisma cerebral? A gente chegou no hospital, o médico já ia fazer a tomografia, né? Ele fez a tomografia, aí já saiu o laudo e já veio e conversou comigo. Que ele falou que ele estava com aneurisma cerebral, que tinha dado uma má formação e que tinha dado um coágulo e estourou e deu aneurisma cerebral. Aí tinha que fazer a cirurgia o mais rápido possível. A família Madureira não está tendo despesas com o tratamento de Leandro, que estão sendo custeadas pela diretoria esmeraldina. Leandro não quis dar entrevista, pois ainda traz as consequências do derrame, como a dificuldade para falar e também para se movimentar, já que o seu lado direito ainda não voltou ao normal. E o convívio com a família não foi nada fácil nos primeiros dias. Ele ficou muito nervoso, né? Assim, quando ele via as pessoas mais íntimas, ele começava a chorar. Você entendeu? E eu acho que ele ficava muito emocionado, porque acho que ele não pensava que ia voltar a jogar bola, né? Aí depois os médicos veio, conversou com ele, começou a acalmar, né? E tá tranquilo hoje, tá recuperando muito bem. Como é que foi receber a notícia que o Leandro ficaria afastado do campo de futebol por alguns tempos? Bom, no início eu fiquei bastante assustada, né? Mas eu confio nele e sei que ele é capaz e vai voltar e vai fazer vários gols pra gente. Depois do susto veio o alívio. Os médicos garantiram que ainda este ano Leandro voltará a jogar futebol. Mas enquanto isso não acontece, o melhor mesmo é agradecer e louvar a Deus. Uma dedicatória que eu fiz do gol ao meu amigo Leandro, que está passando um momento difícil agora. E
E foi um gesto meu de dar um pouquinho de força para ele, que eu tenho certeza que ele deve estar passando um momento difícil, mas com um pouquinho de força de cada um, com certeza ele vai recuperar. E pode ter certeza, Leandro, que Jesus está olhando por ti e tu vai recuperar o mais rápido possível. Nós também, Leandro, conhecemos o seu futebol, admiramos o seu futebol. Você é realmente um grande jogador, um futuro extraordinário pela frente. E o seu problema físico, o seu problema clínico vai ser superado pela sua força de vontade, pelo pensamento positivo de todos nós, da torcida do Goiás inteira. E nós acreditamos em você e queremos ver você titular do Goiás, disputando aí o Campeonato Brasileiro da Série A, do Campeonato Brasileiro da Série A pelo Goiás. Acreditamos nisso, pensamento positivo, e chega lá. Vamos torcer para que isso aconteça. E parabéns, estou sabendo aí que o senhor João Galberto, presidente do Goiás, diretor do Goiás, está dando toda a assistência, o máximo de assistência que puder dar a esse garoto, até para servir de exemplo para a segurança de todos aqueles que estão hoje trabalhando no Goiás, de que como é que se procede a diretoria do Goiás em casos tristes como este. Leandro Madureira foi submetido no dia 26 de julho a uma cirurgia devido a um aneurisma cerebral que paralisou todo o seu lado direito do corpo e deixou sua fala comprometida. Pouco mais de 2 meses depois, o que médicos e muitas pessoas achavam difícil aconteceu. Com a assistência do Goiás e da professora de Educação Física, Vanise Mateucci, Leandro Madureira hoje voltou a realizar o que mais gosta: bater na bola, fazer gols, correr com desenvoltura no gramado. O Leandro vai voltar a jogar futebol, sim. Ele já está com a movimentação, coordenação, tudo já 99% recuperado. Ele já vai fazer semana que vem um treino com o grupo dos jogadores que não jogarem no domingo. Ele já vai fazer um trabalho com eles, que é um trabalho mais leve, e aos poucos ele vai retornando a treinar. Segunda-feira, Leandro vai treinar entre os profissionais do Goiás. O jogador, que fará uma segunda cirurgia ainda nesse mês, voltou a sorrir e diz querer uma beirinha entre os titulares do Goianão 2000. Queria uma beirinha. Quer uma chance. Agora tá batendo forte, pelo menos tá fazendo gol no treinamento aqui com a professora. Fazendo gol. Espero voltar e fazer mais gol. Agora, fisicamente, você tá correndo bem, tá andando, tá falando quase que normal. Essa recuperação era mais do que os médicos esperavam, mais do que você esperava, ou você sempre acreditava nessa recuperação tão rápida assim? Não, eu sempre acreditei em Deus, primeiramente. Não é que eu esperava, mas sim, foi. Em casa, como é que tá sendo? Com a mamãe, com o papai, namorada? Tá namorando ainda? Tá ótimo. Ótimo. Tá me dando um maior apoio. Vai ter que tomar cuidado com o namorado, né? Então aí, Marçal, você viu a matéria do Leandro, você passou por esse... Como é que foi a história sua nesse sentido? Um aneurisma, né? É uma má formação, né, no cérebro que é o caso dele? É o caso dele, eu creio que foi o caso dele, foi o meu. Os sintomas dele, infelizmente, né, chegou a ter um problema bem maior do que quando eu tive. Eu comecei a esquecer, dar falha na memória, questão de 2, 3 segundos, 5 segundos. É uma situação chata, principalmente porque é um atleta. Eu fui atleta e eu sei o quanto isso é difícil. A credibilidade depois não é fácil, mas com muita força de vontade, com muita fé, principalmente também o atleta, ele tem uma recuperação muito grande, uma recuperação por ser atleta, né? Por ser atleta, favorece muito. E outra coisa, Marçal, na época, por exemplo, você teve um problema e depois você voltou a jogar normalmente, né? Ele frisou muito bem, né? Felizmente, eu acredito muito em Deus, muito. E isso me deu uma força muito grande, eu tenho uma fé enorme, né? No qual favoreceu para que eu pudesse retornar aos gramados. Questão de 3 meses e meio depois da cirurgia, eu estava no Serra Dourada e ganhei o prêmio como melhor jogador em campo contra o Atlético Paranaense. Para mim, foi uma satisfação enorme, né? E eu posso falar isso de carteirinha para ele também, né? Que ele possa ter muita força de vontade, buscar em Deus, o retorno vem com certeza.